Podemos sentar. Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes integrantes da turma, ministra Carmen Lúcia, nossa decana, ministro Luiz Fux, ministro Cristiano Zanin. Cumprimento também a doutora Maria Caetana Sintra Santos, subprocuradora-geral da República, senhores servidores. Daremos início à sessão ordinária da primeira turma. Peço que o senhor secretário proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da sexta sessão ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 17 de outubro de 2023. Presidência do senhor ministro Alexandre de Moraes. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin. Subprocurador-Geral da República, Dr. Juliano Baioc Vila Verde de Carvalho. Abriu-se a sessão às 14 horas e 30 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Há alguma observação? Ata aprovada. Chamo a julgamento o habeas corpus 233.147, agravo regimental em HC, de minha relatoria. Ingressou em julgamento na sessão virtual do dia 13/10 de 2023 a 23/10 de 2023, após o meu voto como relator e da ministra Carmen Lúcia, que negavam provimento ao agravo regimental, pediu destaque o excelentíssimo ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente. Doutor, por favor. Pela ordem. A defensoria aqui presente gostaria de proferir sustentação oral neste recurso e fiz, portanto, a inscrição. Uma vez que nós temos a possibilidade, no ambiente virtual, de encaminhar a sustentação oral nos agravos regimentais, nós gostaríamos também, da mesma forma, de fazer presencialmente. Agradeço a manifestação, doutor. A primeira turma já tem pacificado a CEL 2666, também de minha relatoria, é que nos agravos internos não cabe sustentação oral. O regimento interno do Supremo tem força de lei específica prevalecendo sobre a norma geral. Agradeço, doutor. Estou de acordo. Eu, como houve destaque, como relator, eu vou proceder o voto e depois passo ao eminente ministro Cristiano Zanin. Aqui a questão discutida é sobre o acordo de não persecução penal. O Ministério, o réu, ele foi condenado aqui, já havia a condenação, em segunda instância, e havendo a condenação em segunda instância, nós temos precedentes da turma que não cabe. Na verdade, nós temos precedentes da turma que, após a denúncia, já não cabe o acordo de não persecução penal. Eu gostaria de lembrar, até porque participei como presidente da comissão de juristas criada pela presidência da Câmara dos Deputados, dessa legislação. Toda a ideia de acordo de não persecução penal é exatamente desafogar a justiça criminal nas hipóteses de crimes mais leves. Aqueles crimes com a pena inferior a 4 anos, sem violência ou grave ameaça, que possibilitam, a partir do acordo de não persecução penal, possibilitam uma sanção substitutiva à privação de liberdade. A partir do momento em que não há a necessidade mais de se interromper a persecução penal para se aliviar a justiça criminal, ou seja, houve a denúncia, houve já toda a instrução processual e houve já a sentença, no caso aqui, o acórdão, havendo já a decisão, não há mais, ao meu ver, razão para aplicação do acordo de não persecução penal. Sabemos, nós, inclusive afetado ao plenário há um habeas corpus, sabemos nós que a segunda turma tem um posicionamento da possibilidade, no caso, obviamente, das ações penais já em curso no momento da publicação da lei,
a segunda turma entende que há a possibilidade do oferecimento do acordo e não persecução penal. Mas desde que, e agora já a segunda turma pacificou, desde que a defesa fale no primeiro momento em que ela pode se manifestar, ou seja, a partir da lei, a lei foi publicada, na primeira manifestação da defesa, ela pode solicitar o acordo de não persecução penal. Aqui nós temos uma hipótese, eu diria que não entra nem nos nossos precedentes, nem nos precedentes da segunda turma, porque o acordo é pedido após a decisão de segunda instância. E aí ficaria, ministra Carmen, a meu ver, ministro Fux, ministro Zanin, ficaria até estranho um acordo substitutivo à decisão de segundo grau. O Poder Judiciário já encerrou a sua prestação jurisdicional de mérito, obviamente cabível recurso especial extraordinário, mas já encerrou a prestação jurisdicional de mérito, já houve todo o transcurso da ação penal, já houve a possibilidade anterior, se fôssemos pelos precedentes da segunda turma, de manifestação, mas não, vamos aguardar a decisão do Tribunal de Justiça para verificar se é bom ou não o acordo. Aí, ao meu ver, desnatura, com todas as vênias, as posições em contrário, desnatura a própria natureza jurídica do acordo de não persecução penal, que é também, como sabemos, uma discricionariedade mitigada do Ministério Público. É uma das hipóteses, uma das que ingressou no nosso ordenamento jurídico para diminuir ou relativizar a obrigatoriedade da ação penal pública. E eu digo discricionariedade mitigada porque o Ministério Público não pode oferecer qualquer tipo de acordo. O Ministério Público deve, a partir dos requisitos legais e a partir da finalidade do acordo de não persecução penal, oferecer, não sendo um direito subjetivo do réu. Então não há aqui, ao meu ver, nem o que se falar ao titular da ação penal, após a ação penal já ter se encerrado, mesmo que não trânsito em julgado, a possibilidade de oferecimento. Então, aqui aos colegas, eu mantenho o que já votei no plenário virtual, negando o provimento ao agravo regimental. Eu passo a palavra ao eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, cumprimento a doutora Maria Caetana Sintra Santos, subprocuradora-geral da República. Nesse caso, senhor presidente, eu pedi destaque, como foi bem pontuado por Vossa Excelência, nós temos um entendimento diferente na segunda turma e também precedentes ou julgados desta primeira turma, aplicando, de certa forma, o mesmo entendimento da segunda turma. Então, eu trago aqui no meu voto, inclusive, essa referência a julgados da primeira turma que acolheram o entendimento da primeira turma. Ou seja, para as ações penais em curso, é possível o acordo, desde que requerido na primeira oportunidade. Então, eu acho que seria importante, até à luz do artigo 926 do Código de Processo Civil, que nós fixássemos realmente um entendimento na primeira turma. Então, a minha proposta, até para que não haja injustiça em relação àqueles que já estão com a ação penal em curso e não tiveram a oportunidade do acordo, é que a turma também desse a oportunidade do acordo, desde que requerido na primeira oportunidade. Evidentemente que eu não estou aqui propondo que o acordo seja feito com base na sentença, na pena em concreto, mas sim dar a possibilidade daquele que está com a ação penal em curso de fazer o acordo desde que requerido na primeira oportunidade. Então, esse seria aqui o meu entendimento, pedindo vênia a Vossa Excelência, que eu também submeto à apreciação do colegiado. Então, ministro Zanin, a proposta de Vossa Excelência, naqueles casos em que já havia ação penal, no momento da publicação da lei, se permitia a possibilidade do Ministério Público, obviamente de forma discricionária, dentro dos requisitos legais, oferecer na primeira oportunidade em que a defesa se manifesta. Não seria o caso nesse caso. Nesse caso não houve
nessa primeira oportunidade, mas seria uma fixação para a padronização da turma. Eu ouço o ministro Luiz Fux. Presidente, gostaria de saudá-lo também, a nossa Procuradora da República, Maria Caetano, nossos colegas, nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, ministro Zanin. Senhor presidente, veja o seguinte, uma delação a qualquer tempo, ela pode importar numa revisão de todas as provas de todo julgado. No caso concreto, já há até condenação. Então, é absolutamente impossível, porque pode influir em toda a prova que foi produzida. Ministro Fux, se me permite, só para não deixar a dúvida aqui, eu só confiro as datas, a lei entrou em vigor dia 23 de janeiro de 2020. Essa denúncia, no caso concreto, havia sido oferecida em 2017. O procedimento continuou, a defesa nada pediu, houve sentença condenatória em dezembro de 2020, porque a primeira havia sido anulada em 2019, nada se pediu, houve recurso, o acórdão é de fevereiro de 2022 e somente, veja, nos embargos de declaração em relação ao acórdão condenatório, em 15 de março de 2022, é que agora a defesa vem pedir o acordo de não persecução penal. Então, da data que poderia ter pedido, da entrada da lei até o pedido, 2 anos e 2 meses. Só para esclarecer, obrigado. Pois é. Então, eu tenho verificado ultimamente que há partes condenadas que agora querem falar diferente. E isso, evidentemente, vai importar em revisão de julgado sem ser revisão criminal. Então, essa tese de requerer esse acordo de não persecução tem de ser na primeira oportunidade, porque na denúncia a gente analisa em abstrato, pelo que consta da denúncia, mas não tem produção de provas ainda. Então, essa tese de que depois da denúncia, na primeira oportunidade, eu acho que resolve a questão, que é essa a tese que Vossa Excelência também está propondo, não é isso? Eu defendo aqui, ministro Fux, que nos casos já em andamento não se aplicaria o acordo de não persecução penal. Naqueles casos onde já houvesse a denúncia e a ação penal já estivesse em curso quando da publicação da lei, até por ser uma norma de natureza processual, não se aplicaria. Mas estou aberto para ouvir, até porque são casos excepcionais, em virtude já do transcurso de quase 4 anos da lei. Mas acho que deve haver uma limitação. Uma limitação, se nós formos chegar a essa conclusão, não só uma limitação em relação ao primeiro momento em que a defesa possa se manifestar, mas também até no máximo a sentença. Depois do judiciário já proferir a sentença, não há porquê um acordo de não persecução penal. Então, aí acho que ficaria algo razoável, o primeiro momento em que a defesa se manifesta e, no máximo, até a sentença de primeiro grau, a primeira sentença condenatória, se for prerrogativa de foro, o acordo. Mas ouço a ministra Carmen Lúcia. Não, perdão. Não, só do contrário, a parte usaria da própria torpeza para se beneficiar. Exatamente. Então, eu vou ficar com essa posição. Porque a parte vai esperando, foi condenado em primeira instância. Eu posso tentar reverter em segunda. Claro. Não consegui em segunda, agora entro com embargos, agora eu quero o acordo. Isso acaba sendo, eu diria, a ridicularização do próprio acordo de não persecução penal, que é algo, eu repito aqui, importantíssimo. Eu defendia antes da previsão normativa como membro do Ministério Público, depois também aqui como ministro do Supremo e presidente da comissão, defendi, porque é algo que vem desafogando a justiça criminal, aplicando sanções proporcionais aos crimes mais leves e permitindo que os juízes possam se dedicar ao combate principalmente da criminalidade organizada. Agora, presidente, vamos tentar evoluir esse pensamento. Se já produzida a prova, vira uma delação superveniente para desfazer todo o contexto probatório, eu acho que o melhor
a melhor solução seria na primeira oportunidade que a parte tem para falar nos autos. Porque depois de produzir... Sim, sempre na primeira oportunidade eu para falar nos Vossa autos. Excelência Exato. põe até a condenação, aí as provas já foram produzidas. Não, eu acho importante as duas, a somatória dos dois requisitos, pelo seguinte: se a primeira oportunidade que ela teve para falar em virtude da superveniência da lei foi após a sentença condenatória, aí também não se aplica, porque já houve manifestação no Poder Judiciário. Até a condenação, as provas já foram produzidas. Sim. Então poderia... É isso aí, porque o cerne da minha proposição é evitar que a parte se aproveite da própria torpeza para infirmar aquilo que foi dito, porque hoje em dia vários delatores têm se desdito para poder inverter. Então poderia ser até o término da instrução processual. Na primeira oportunidade. Sempre na primeira oportunidade que possa se manifestar. Talvez só Por favor, ministro Cristiano Zanin. Eu acho que, na verdade, quer dizer, a lei estabelece o momento até a denúncia para Exatamente. A propositura. Só são para esses casos... Exatamente. Agora, aqueles que já tinham ação Exato. penal em curso, e aí quando veio a nova lei, são esses casos que nós estamos aqui tratando. Na verdade, são casos que, com o tempo, vão deixar de existir. Exatamente. Os casos a partir da lei só no momento do oferecimento da denúncia. É só para tentarmos uniformizar essa situação específica daqueles que já tinham ação penal em curso quando entrou em vigor a nova lei. Porque não tiveram oportunidade anterior, porque não existia a lei. Sra. Carmen. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, a doutora Caetana, nossa subprocuradora nos assistindo com muita honra nesta turma, senhores advogados, com cumprimentos especiais aos advogados do caso, senhores servidores, todos que nos assistem, senhor presidente. Também eu tenho decidido no sentido de que a proposta de acordo de não persecução penal pode ser apresentada desde que, para estes casos, que constituem um quadro de excepcionalidade dentro da lei. A lei hoje fixa o momento e fixa, portanto, a fase em que pode acontecer esse acordo. Até porque, como disse Vossa Excelência, aqui o que se tem é uma possibilidade de não se ter, então, a condenação naqueles termos, porque é um acordo. Na medida em que o Poder Judiciário já atuou, as provas já demonstraram, o Ministério Público que, para, inclusive, examinar e vir a aceitar um acordo, depende de não haver nenhum ônus do Estado juiz e do Estado que investigou e concluiu que precisava de denunciar. Senão nós esvaziamos uma das funções do Estado. Logo, eu tenho decidido no sentido de que, tendo havido a denúncia com recebimento e a condenação, especialmente a condenação, mesmo casos anteriores, em que não se falou na primeira oportunidade, porque não existia essa possibilidade, eu tenho dito que, após a denúncia, e tenho decidido, na esteira da maioria dos precedentes dessa primeira turma, neste sentido, que é o que Vossa Excelência apresenta. O fato de ser a primeira oportunidade, ou o ato de, na primeira oportunidade, ele assim atuar, eu não estava considerando nas minhas decisões, porque eu tinha o marco, que era o da lei, com alguma condescendência judicial e legal, considerando que, como disse o ministro Zanin, ele não pleiteou antes porque não havia essa possibilidade. Entretanto, eu acho que após a condenação, como Vossa Excelência afirma, as provas já foram produzidas, o Ministério Público demonstrou aquilo que era necessário para que se tivesse aquele desenlace condenatório, e eu não vejo como, inclusive, se cumprir a finalidade do Instituto. Por essa razão é que, comentava com o ministro Zanin, depois de completado este quadro, esta fase processual, eu não vejo como se ter algum benefício de um instituto que foi criado para que a sociedade se resguardasse, o sistema penitenciário fosse devidamente resguardado também de situações que não são apropriadas, mas desse ao denunciado o direito de se manifestar. Então, com todas as vênias do ministro Cristiano Zanin, que mesmo nestes casos vai até a condenação de segundo grau, ou seja, o exame soberano das provas pelos órgãos judicantes de segundo grau ou quem seja competente para, que propõe que seja aproveitável
o acordo, não é isso? Eu acho que aí realmente há uma demasia no sentido de descumprir a finalidade do acordo, e é por essa razão que eu, neste caso, peço vênia à Sua Excelência, mas estou acompanhando o entendimento posto por Vossa Excelência, já tinha acompanhado, inclusive, no início de julgamento, e exatamente estou mantendo, então, neste sentido, com o acréscimo de que seja a primeira oportunidade que ele tenha para falar. Porque se a parte não teve nenhuma oportunidade depois, por exemplo, da instrução acabada, aí realmente é preciso que se dê a ele essa oportunidade para o Ministério Público também se manifestar. Concordo, senhor presidente. Porque, ministra Carmen, o acordo é de não persecução penal, não é de substituição da pena aplicada. Ficaria até, e logo devem chegar alguns casos, até agora, pelo menos para mim, não chegou, ficaria até estranho o juiz aplica uma pena e depois se oferece o acordo com uma pena inferior ao que o juiz aplicou. Como que o juiz vai homologar isso se o que ele achou razoável? Sem revisão criminal formal, mas sem revisão criminal. Pode ter outra oportunidade. Então, ele teria, inclusive, uma desigualdade em relação àqueles que não Exato. tiveram. No momento da pena, o juiz achou que o necessário para retribuição e prevenção do crime era X. Aí, como ele vai homologar algo que é X menos 15, por exemplo, nós teríamos uma incoerência. Aqui, só para ordenar a questão, no caso concreto, então, como acho que não foi nem na primeira oportunidade, perdeu a oportunidade e foi em embargos de declaração do acórdão, o ministro Fux nega provimento, me acompanhando, a ministra Carmen também. O ministro Cristiano Zanin, no caso concreto... Eu acompanho, no caso concreto, eu acompanho Vossa Excelência. Nega provimento. Minha proposta seria só extrairmos, digamos assim, uma orientação da turma em relação a essa situação específica que estamos discutindo. Então, no caso concreto, negado o provimento por unanimidade. Essa orientação que acho importante, a fixação aqui do entendimento da turma, nesses casos em que a ação penal já havia iniciado, quando em 20 de janeiro veio a publicação da lei, 20 de janeiro de 2020, até o momento, a maioria da turma entende que não é possível. Até a denúncia? Até a denúncia, sim. Depois da denúncia, não. Depois da denúncia, eu acho que se até a instrução não tiver tido a oportunidade, eu acho que sim. Então, agora o que nós poderíamos fixar é isso. Acrescentando um segundo critério. Exatamente isso. Então, a questão nesses casos transitórios, que na verdade serão, que a ação penal já iniciada quando houve a superveniência da lei, a defesa deve falar no primeira oportunidade e até que haja a primeira sentença condenatória. Sentença ou instrução probatória, ministro? Porque a instrução probatória vai ser infirmada pela delação. Mas pode ocorrer. Pode ocorrer de ele não ter tido oportunidade Exatamente. de falar quando veio a lei. Pode ocorrer. A instrução estava no final. De ele ter, a lei tenha vindo quando, por exemplo, o juiz. Alegações finais. Já estavam em alegações finais e na alegação final ele pede a possibilidade. Então, por isso que é importante colocar a primeira. A defesa deve se manifestar na primeira oportunidade, e essa primeira oportunidade não pode ter ocorrido a sentença condenatória. Então, podemos fixar, assim, esse entendimento da turma. Então, no caso do acordo de não persecução penal para as ações penais já iniciadas, em andamento, no momento da publicação da lei, é possível acordo é possível que o Ministério Público analise o acordo de não persecução penal, desde que a defesa se manifeste na primeira oportunidade e que não tenha ocorrido sentença condenatória. Perfeito. Só observar, ministro Alexandre, que, na verdade, esse assunto está afetado ao plenário. Então, estamos aqui fixando na turma, né, uma tese até que o plenário possa também resolver a situação de forma definitiva. Sim, só para deixar claro que nós estamos apenas definindo a orientação para que a primeira turma não tenha entre os seus membros entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no plenário. Porém, como se trata de matéria penal, que não pode ficar aguardando tanto tempo, resolve-se que a orientação predominante pelo princípio da colegialidade em respeito a este princípio
nós decidiríamos com os dados de cada caso, claro, cada caso é um caso em matéria penal, porém, com esta orientação que, pelo princípio da colegialidade, nós iríamos adotar até que venha a tese do plenário, só para ficar claro. E também é importante salientar que esse também é o posicionamento do plenário, no sentido de matéria penal não se suspender julgamentos. Inclusive, em repercussão geral, temos uma repercussão geral de relatoria do ministro Fux para análise da contravenção de jogos de azar, em que o plenário também não suspendeu, porque em matéria penal a suspensão pode acarretar um prejuízo muito grande. Então, chamo agora... Então, ficou proclamado... Ficou proclamado, eu proclamei... Negativa de agravo. Se negou o provimento ao agravo por unanimidade, com a fixação desse entendimento pela turma, até que o plenário pacifique a questão.